Olá, meus amigos! Sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Antônio Sanches e vamos para mais um vídeo de Direito Civil. Nesse vídeo, eu vou falar com vocês sobre excludentes da responsabilidade civil. Dá uma olhada aqui nas minhas redes sociais ou se inscreve no canal. Clica nesse botãozinho aqui embaixo, esse botãozinho do seu lado direito, você vai estar inscrito no meu canal. Ativa as notificações porque toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Excludentes da responsabilidade civil é um tema bastante interessante, talvez um dos temas mais intrigantes, mais importantes do sistema da responsabilidade civil. Pelo seguinte, acontecido um evento que normalmente geraria responsabilidade civil, geraria o dever de indenizar, e aí você tem a alegação de um item desses que libera aquele praticante da conduta de ter que indenizar. Vamos analisar esse sistema. É claro que quando a gente fala de excludentes da responsabilidade civil, a gente vai ter a incidência das excludentes da responsabilidade nos mais variados ramos do direito. Então você tem o direito do consumidor, você tem o direito ambiental, você tem o direito administrativo. Eu vou falar aqui com vocês do direito civil, ok? Então, em outras áreas do conhecimento, você pode eventualmente ter alguma diferença na aplicação desses institutos. Tá? Então vamos dar uma olhada logo no que é uma excludente da responsabilidade civil. Dá uma olhadinha aqui no canal, naquele outro vídeo que trata de responsabilidade contratual e responsabilidade extracontratual. Além disso, dá uma olhada naquele vídeo aqui no canal que fala sobre elementos da responsabilidade civil. Uma vez que você tem a caracterização daqueles elementos, você tem a responsabilidade civil. Porém, é possível, em algumas circunstâncias, em alguns casos, afastar a responsabilização. É dizer, o acontecimento houve. Aquele fato aconteceu, mas a pessoa que estava envolvida e, em tese, causou dano, não terá que indenizar. Okay? Então, isso é uma excludente da responsabilidade civil. Afasta o acontecimento de alguém indenizar outrem. Essa é a ideia central da excludente da responsabilidade civil. E a excludente da responsabilidade civil, ela pode ser um instituto específico tratado pelo sistema da responsabilidade civil, e a gente vai falar disso nesse vídeo, ou pode ser pela quebra de algum dos elementos da responsabilidade civil. Por exemplo, se você tem aí a exclusão da culpa lato sensu, você pode, eventualmente, ter a exclusão da responsabilidade civil. Só lembra, o nosso sistema, embora ele tenha a matriz com a responsabilidade civil subjetiva, de maneira que, excluída a culpa, lato sensu, né? Culpa e dolo, excluída a culpa lato sensu, a pessoa não terá que indenizar. Nós temos também a responsabilidade objetiva. E na responsabilidade objetiva não é assim que funciona. Na responsabilidade objetiva, mesmo afastada a culpa, subsiste o dever de indenizar. Justamente pelo fato de que, para o dever de indenizar, não há necessidade de culpa. Ok? Então, o afastamento, a exclusão da culpa é excludente de responsabilidade civil para a responsabilidade civil subjetiva e não para a responsabilidade objetiva. Na responsabilidade objetiva, mesmo afastada a culpa, haverá obrigação de indenizar. Por outro lado, se ficar afastado o nexo de causalidade, fica quebrada a ligação entre a conduta e o dano experimentado. Né? Então, quebrou o nexo, acabou. Quebrou o nexo, não tem responsabilidade. Então, se aquele dano não adveio daquela conduta, a pessoa até praticou uma conduta, mas essa conduta não foi o elemento desencadeador do dano. Então, você não tem indenização. Então, sempre que você
né, advogado, advogada que está defendendo um réu numa ação de indenização. Se você quebra o nexo, se você consegue demonstrar que não há ligação entre a conduta praticada e o dano experimentado, desfeita está a responsabilidade. Também a quebra da conduta, a exclusão da conduta. Lembrando que, deixa eu apagar aqui para ficar mais claro para você. Lembrando que culpa, nexo, conduta e dano são elementos da responsabilidade. Então, se você afasta a conduta, né, se você não tem conduta, né, você tem o dano, né, provado nos autos, tem lá um acontecimento que provocou esse dano, mas a conduta que a pessoa praticou não foi a conduta geradora do dano, foi uma outra. Então você não teve conduta imputável àquela pessoa. Conduta, leia-se, ação ou omissão. Então, demonstrada a ausência da conduta ou a ausência do nexo, também fica afastada a responsabilidade civil. Okay? Então, desconstruir a estrutura da responsabilidade civil é justamente o que a defesa de um réu numa ação de indenização precisa fazer. Tá? Mas vamos imaginar que ele não conseguiu desconstruir essa estrutura. Então, está lá o dano, está lá a conduta, está lá o nexo ligando a conduta ao dano. Mesmo assim, haverá casos em que será possível não indenizar, se demonstrada uma excludente da responsabilidade. Mas lembra, a excludente da responsabilidade é ônus da prova do réu. O autor de uma ação de indenização não precisa provar que não aconteceu o excludente. Não é assim. Ele prova lá conduta, nexo e dano e pede a indenização. Por outro lado, o réu, a quem se imputa o dever de indenizar, se demonstrar uma dessas excludentes, não vai indenizar. Okay? Então vamos dar uma olhada nessas excludentes. Vamos começar pelo famoso caso fortuito e força maior. Vamos entender o conceito de caso fortuito ou força maior. Na verdade, se vocês forem olhar a doutrina fica discutindo caso fortuito é evento da natureza, força maior é evento decorrente da conduta humana. Aí você pega outro livro que fala o contrário. Caso fortuito é evento da conduta humana. Força maior é evento da natureza. Quando nem o Código Civil faz isso. Nem o Código Civil diferencia caso fortuito e força maior. Então não se preocupem, meus amigos, em ficar identificando o que é caso fortuito e o que é força maior. Porque os dois têm rigorosamente a mesma consequência, que é afastar a responsabilidade civil. E qual é a nota característica do fortuito e força maior? É simples. É um evento inevitável, imprevisível e causou dano. Okay? É um evento que foge ao controle daquele cuja responsabilidade se quer imputar. Então você tem lá um terremoto, um maremoto, tsunami, guerra, um bombardeio. Então isso é caso fortuito, isso é força maior. Em São Paulo você tem um alagamento, uma enchente, né, um evento da natureza. E aí você fica discutindo se o alagamento é mesmo um evento da natureza. Afinal de contas, o alagamento aconteceu na cidade porque não tinha a drenagem adequada, os bueiros estavam entupidos, etc. e tal. E aí você fica naquela situação, bom, isso é fortuito e força maior. Não importa. Como é um evento que não está relacionado à vontade daquele que, aspas, causou o dano, ele não terá que indenizar. Essa é a ideia central, essa é a ideia inicial do conceito de caso fortuito e força maior. Mas nós precisamos dar uma aprofundada nisso. Aprofundada como? A jurisprudência divide o caso fortuito em fortuito interno e fortuito externo. O que é o fortuito interno? É aquele
que se relaciona com a atividade. E por esse motivo, ainda que de difícil acontecimento, ele é imaginável por parte daquele que explora a atividade. E por esse motivo, está incluído no risco da atividade. E por estar incluído no risco da atividade, não exclui a responsabilidade civil. O fortuito interno não exclui a responsabilidade civil. E se você quiser dar uma olhada no que os tribunais falam sobre fortuito interno, eu deixo para vocês 2 recursos especiais. Dá uma olhadinha aí no site do STJ, são recursos especiais recentes, são recursos especiais julgados agora em 2020, que falam do fortuito interno. Então, só para a gente dar 2 exemplos simples. Então, empresa de ônibus, o motorista tem um mal súbito e desmaia ao volante. Fortuito interno, se relaciona com a atividade. Por que é fortuito? Porque não decorreu da vontade, ninguém quer passar mal, né, o próprio motorista, ou a empresa não quer que o seu motorista passe mal, mas ele passou. Então isso se relaciona com a atividade, fortuito interno. Ou o ônibus está lá e furou um pneu, né, e aí perdeu um pouco o controle, bateu e amassou um carro. Fortuito interno. Né? O motorista passar mal, o pneu furar, são coisas que dizem respeito à própria atividade que está sendo desempenhada. Então não afasta a responsabilidade. O que afasta a responsabilidade é o fortuito externo. O fortuito externo, sim, é um evento que não se relaciona com a atividade. Então, para usar o mesmo exemplo, né, o contrato de transporte, ou a empresa de transporte, é a bala perdida que penetra o ônibus e machuca alguém. É uma pedra atacada de longe que penetra, quebra o vidro e machuca alguém. Ok? Então, o fortuito externo afasta a responsabilidade. Cito aí para vocês também 2 julgados recentes do Superior Tribunal de Justiça. Você já sabe, para você dar uma olhada nesses julgados, entra lá no site do STJ e efetivamente baixe esses acordos, um PDFzinho, e aí vocês conseguem dar uma lida no acordo, que é uma verdadeira aula a respeito da responsabilidade civil, nesse caso do fortuito interno e do fortuito externo. Okay? Então, em se tratando de caso fortuito e força maior, é importante lembrar, não há necessidade de diferenciar fortuito de força maior, porque ambos são acontecimentos imprevistos, inevitáveis e invencíveis, porém, o interno se relaciona à atividade, portanto, não afasta, não é excludente da responsabilidade civil. Por outro lado, o fortuito externo, sim, ele não se relaciona com a atividade, ele é algo absolutamente alheio ao exercício da atividade e, por esse motivo, ele afasta a responsabilidade civil. Vejamos agora a culpa exclusiva da vítima. Culpa exclusiva da vítima. A vítima, de maneira autônoma, a vítima, de maneira desvinculada com a atividade de alguém, causa um dano a ela. Quando você tem culpa exclusiva da vítima, na verdade, você não tem nexo de causalidade entre o dano sofrido por essa vítima e aquela pessoa, aquela empresa na qual a pessoa estava quando sofreu o dano. Okay? Então você tem lá, só para continuar no mesmo exemplo, né? Então você tem lá um contrato de transporte, a pessoa está sentada, né? E aí de repente a pessoa do nada começa a dar cabeçada no vidro do ônibus. E aí o vidro quebra e a pessoa se corta e entra com uma ação de indenização contra a empresa de ônibus. Por óbvio não vai ter direito de indenização, porque eu tenho culpa exclusiva da vítima. Só ela fez o ato que desencadeou o seu dano. Então, quando a pessoa entrou no ônibus, ela estava intacta. Quando ela desceu do ônibus, sei lá, estava com a testa cortada. Então, houve aí o contrato de transporte, pegar no local A e entregar no local B sem
incólume, sem problema nenhum. Isso aconteceu? Não. Por quê? Porque a pessoa começou a dar cabeçada no vidro. Então aí nós temos culpa exclusiva da vítima. Por outro lado, se você tiver culpa concorrente, a culpa concorrente não afasta a responsabilidade. O que é a culpa concorrente? A vítima agiu de maneira culposa para causar o dano, porém, também teve uma atitude culposa por parte do causador do dano. Eu tenho culpa dos dois. Então, se eu tenho culpa dos dois, não vai existir uma compensação de culpa. Ah, você é culpado, eu sou culpado, então cada um fica com o seu prejuízo. Não. Não. Se você tem culpa concorrente, o que acontece é uma redução da indenização. Mas se você está falando que existe a redução da indenização, por óbvio, existe a indenização e, por óbvio, então, a culpa concorrente não é uma excludente da responsabilidade civil. Okay? Diz o 945 que você está vendo aí. Se a vítima tiver concorrido culposamente, sua indenização será fixada, tendo-se em conta a gravidade da culpa em confronto com a do autor do dano. Então, culpa da vítima, somente a exclusiva tem o condão de afastar a responsabilidade civil. Tudo bem? Vejamos agora a legítima defesa. A ideia da legítima defesa você estuda de maneira muito melhor lá no direito penal, né? Então você se defende de alguém que vem te causar um dano. Essa é a legítima defesa. Não sou penalista, ok? Então vamos usar uma ideia menos aprofundada do que o direito penal, até porque o direito penal trabalha com a privação da liberdade. Então a discussão lá é muito mais severa a respeito da legítima defesa. Para o direito civil, legítima defesa, em princípio, afasta a responsabilidade civil. Em princípio. Okay? Porém, para que a legítima defesa, né, que é esse ato de repelir um mal que será causado a você, para que a legítima defesa seja uma excludente da responsabilidade civil, precisa haver razoabilidade. Aqui a ideia se aproxima com o direito penal, né? Porque lá no direito penal, a legítima defesa não pode haver excesso, porque o excesso é punível lá no direito penal. A ideia aqui é a mesma coisa. Então, havendo legítima defesa dentro do limite do razoável, havendo legítima defesa proporcional à causação do dano, não tem problema, afastada está a responsabilidade civil perante o causador da ofensa, né? Aquele que vem agredir. Por outro lado, se alguém vier me agredir e eu repelir isso de maneira extrapolada, de maneira desproporcional, aí eu vou. Mas uma coisa muito interessante no direito da responsabilidade civil é esse desenho que eu vou fazer para você agora. Então imagine que você tem a pessoa A que está parada. E aí você tem a pessoa B que está vindo agredir a pessoa A. E aí, né, então vem lá com uma barra de ferro. Vem agredir a pessoa B. E a pessoa A vai se defender. Mas quando a pessoa A vai se defender, ela acaba causando um dano ao C. Ela agiu em legítima defesa, mas ela gerou um dano para o C. Ela, que é o que está aqui, ó, atingimento de terceiro. Eu tinha duas pessoas envolvidas na situação e um terceiro acabou ficando com um prejuízo. E o caminho a ser percorrido você já está vendo aí. O A, quando ele foi se defender, ele causou um dano ao C. Ele vai ter que indenizar o C. Okay?
Então, a legítima defesa libera da indenização contra o causador da ameaça. Nesse meu exemplo aqui, o B. Então, quando o A se defende do B e causa um dano ao B, se for dentro do razoável, o A não tem que indenizar. Mas se o A, ao se defender da conduta praticada por B, causar um dano a C, ele vai indenizar. Porém, o dinheiro que ele teve que pagar para o C, ele vai entrar com uma ação de regresso contra o B. O B vai ter que indenizar. Tá? Porque o agressor, e o agressor aqui é o B, ele foi o elemento desencadeador de tudo o que aconteceu. Então, no final das contas, quem tem que arcar com o prejuízo não é o A. O A só se defendeu, mas acabou atingindo o terceiro. Então, ele indeniza esse terceiro, mas ele pode pedir o regresso, né? Exercer o direito de regresso, pedir a indenização de volta. Então, tudo aquilo que o A pagou para o C, ele pode pleitear contra B. Aí você fala, nossa, Antônio, e se o B não tiver dinheiro? Esse é o problema. Se o B não tiver dinheiro, ele vai ficar sem receber. Tá? Então, legítima defesa. Vamos agora para outro. Vamos agora falar do estado de necessidade. Então, estado de necessidade. Você tem lá uma situação muito grave, né? Por exemplo, você vai ajudar uma pessoa. Uma pessoa, sei lá, caiu no trilho do metrô. Você vai ajudar essa pessoa. Só que, para ajudar essa pessoa, você causa um dano. Tanto a ela como a outra pessoa, por exemplo. Como é que fica essa situação? Okay? Então, primeira coisa, o estado de necessidade não é ilícito. O Código Civil, no artigo 188, fala que o estado de necessidade não constitui ato ilícito. Está escrito aí, você está vendo. A deterioração ou destruição da coisa alheia para remover perigo iminente. Okay? Para ter essa circunstância, além do perigo iminente, as circunstâncias do caso têm que estabelecer que aquela conduta praticada foi necessária e dentro dos limites para a remoção do perigo. Então, para eu ter estado de necessidade, tem que ter acontecido uma emergência e eu atuei dentro do estritamente necessário para suprir aquela emergência e dentro dos limites do razoável para suprir aquela emergência. Okay? Por isso que não é ato ilícito. Porém, olha que interessante. Se a pessoa lesada não for culpada pelo perigo, ela tem direito de ser indenizada. Está lá no artigo 929 do Código Civil. Então, se você vai ajudar outra pessoa, porque outra pessoa está numa situação de perigo, então você, nesse estado de necessidade, ajuda aquela pessoa. E aí você causa um dano a alguém. Se você causou um dano a terceiro, por incrível que pareça, você vai ter que indenizar esse terceiro. E depois você pede o regresso contra essa pessoa. É o típico caso do motorista que, para não atropelar alguém, desvia. Né? Então ele desviou. Só que quando ele desviou, ele bateu no carro que estava ao lado dele. Ele não teria desviado se não tivesse aquele ciclista que invadiu a rua. Percebe? Ele vai indenizar o dono do carro que ele bateu? Vai. Ele vai indenizar e vai pedir regresso contra o ciclista. Antônio, mas e se o ciclista não tiver condições de pagar? Pois é. E aí não tem o que fazer. Tá? É por esse motivo que, se o perigo correr por culpa de terceiro, ciclista, por exemplo, contra o ciclista, o autor do dano, você vai ter ação regressiva para ressarcir o lesado. Okay?
Então, quem que é o terceiro? O terceiro aí é o ciclista que invadiu. Okay? Você é o autor do dano. E o lesado era o carro ao lado. Você bateu no carro ao lado para desviar do ciclista. Então você vai ter ação contra o ciclista. E aí tomara que efetivamente o ciclista tenha patrimônio para fazer frente a isso. Okay? Porém, como eu já te disse, não constitui ato ilícito. Gera dever de indenizar se lesou alguém que não era o causador do risco. Okay? Como eu já disse, gera se o causador do risco, causador do dano, causou o risco. Imagina a seguinte situação. Você criou uma situação de perigo. Você. E aí, na situação de perigo que você criou e levou alguém para essa situação de perigo, você precisou salvar essa pessoa e causou um dano a ela. Mas você só causou o dano a essa pessoa porque você foi salvá-la. Mas a pessoa só estava nessa situação de perigo porque você causou esse perigo. Não teve um terceiro, como no exemplo anterior da bicicleta. No exemplo anterior da bicicleta, tinha um ciclista que invadiu a pista, você desviou e bateu no carro de alguém. Então você indeniza esse dano do carro e perde o ressarcimento para o ciclista. Mas vamos imaginar uma outra situação. Você vai fazer rapel. Rapel, descer em corda lá. E aí você leva alguém para fazer rapel com você. Você criou uma situação de risco. Estão lá descendo de rapel, e aí a corda tem algum problema, vai arrebentar, e aí você efetivamente pega aquela pessoa e amarra na sua corda. Só que quando você fez isso, você acabou quebrando o braço dessa pessoa. Tudo bem, você quebrou o braço dessa pessoa para salvar a vida dela, estado de necessidade, beleza. Porém, quem colocou a pessoa lá no rapel? Você. Você que causou o dano também causou o risco. Então, nesse caso de estado de necessidade, você vai ter que indenizar e, por óbvio, você não vai ter direito de regresso contra ninguém, porque você mesmo causou o dano. Okay? É isso que está escrito aqui. Se o causador do dano, você que quebrou o braço da pessoa, causou o risco, você mesmo que levou a pessoa para fazer rapel. Agora, vamos imaginar uma outra situação. A vítima do dano provocou o próprio risco. Então estava alguém lá na beira do prédio, eu vou me matar, eu vou me matar, eu vou me jogar. Então ela provocou o próprio risco. Está ameaçando se jogar do prédio. Você, nesse estado de necessidade, salva a pessoa. Você salva a pessoa e causa um dano a ela. É óbvio que você não vai indenizar essa pessoa. Agora, se ao acontecer essa circunstância, a pessoa, você vai salvar a pessoa e causa um dano a você, você salvou a pessoa e pode pedir indenização. Ou por outra, você salvou a pessoa e causou um dano a terceiro. Aí você volta ao exemplo do veículo, do ciclista. Você indeniza este terceiro e pede regresso contra a pessoa. Okay? Que é o que está escrito aí. Então, se a vítima do dano provocou o risco, obviamente, ela não tem direito à indenização e ela ressarce o causador do dano. Lembrem-se do exemplo, dos exemplos, melhor dizendo, do ciclista na beira da rodovia ou da pessoa que ameaça se jogar do prédio. Okay? Vejamos agora outra hipótese de excludente. O exercício regular
do direito, né? Vejam que as ideias, né, os conceitos são muito parecidos com os do direito penal, né? Só que a essência, a análise é diferente. Aqui, então, nós temos agora o exercício regular do direito. Primeiro, vamos falar da coisa óbvia. Esse exercício tem que ser regular. O que é um exercício regular? Dentro dos limites que o direito estabelece. Então, se você está exercendo um direito que você tem e, ao exercer esse direito, você causa um dano a outra pessoa, você exerceu esse direito dentro dos limites, não tem indenização nenhuma. Tá? Então, você tem uma empresa, um exemplo bastante simples, né? Até porque tem a ver lá naquele vídeo sobre os elementos da responsabilidade civil, quando eu vou falar do dano moral lá, dá uma olhadinha, e falamos bastante do dano moral decorrente da inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, Serasa, SPC e congêneres. Então imagina, você tem empresa, e aí uma pessoa te deve, você colocou o nome dessa pessoa na Serasa, por exemplo. E aí, a pessoa sofreu lá um constrangimento. Mas você pode fazer isso. O sistema normativo permite que você envie os dados do seu devedor para o cadastro de inadimplente. Então, você exerceu regularmente o direito. Não gera dever de indenizar. Agora, se você extrapolar, você vai ter que indenizar, né? E o artigo 187 do Código Civil é bastante claro nesse sentido. Também comete ato ilícito o titular de um direito que excede os limites estabelecidos. Então, isso é o exercício abusivo de direito. O exercício regular do direito, sim, é hipótese de excludente. Agora, ainda que cause um dano. Causou um dano, mas não vai ter que indenizar porque é excludente. O exercício regular. Mas o exercício irregular, o exercício exacerbado, o exercício fora dos padrões aceitos pelo ordenamento jurídico, sim, gera o dever de indenizar. Então, se uma pessoa me deve dinheiro, eu posso entrar com processo contra ela, eu posso colocar o nome dessa pessoa na Serasa e no SPC. Mas eu não posso, por exemplo, colocar um outdoor na frente do trabalho dessa pessoa, dizendo, olha, você me deve tanto, quando você vai me pagar? Porque aí eu estou expondo a pessoa, estou provocando um constrangimento. Ok? E vamos então para a nossa última modalidade de excludente da responsabilidade civil, fato de terceiro. Quando eu vou falar fato de terceiro, eu tenho dois tipos de fato de terceiro. Eu tenho o fato de terceiro exclusivo e eu tenho o fato de terceiro concorrente. Desses, o fato de terceiro exclusivo afasta tudo. Eu não posso ser processado se eu estou numa situação de fato de terceiro exclusivo. Se eu estou numa situação de fato de terceiro concorrente, aí eu vou indenizar, mas eu tenho ação de regresso. Vamos imaginar o fato de terceiro exclusivo. Então, imagine o seguinte, tem aqui uma rua e aqui está estacionado o seu carro. Aqui está estacionado o seu carro. Aqui tem outro carro estacionado. E aqui, né, a direção é essa aqui. E aqui vem um carro completamente desgovernado e bate na traseira do seu carro. E a batida do seu carro no seu carro é tão forte, o seu carro estava estacionado. O seu carro foi empurrado para frente e bateu no carro da frente. Então, o dano do carro da frente foi provocado mecanicamente, foi provocado pela pancada
dada pelo seu carro. Tá? Então, foi o seu carro que bateu no carro da pessoa, lá da frente. E essa pessoa processa você. Como fica? Né? O seu carro bateu no carro daquela pessoa? Bateu. E aí? E aí que você não vai ter que indenizar. Por quê? Porque nessa circunstância, seu carro estava parado, seu carro estava estacionado. O fato do terceiro, aquele que bateu na traseira do seu carro e deu uma pancada tão forte que empurrou o seu carro, mesmo com o freio de mão puxado, empurrou e bateu no carro da frente. O fato do terceiro que bateu atrás de você é fato exclusivamente de terceiro. Não fosse o terceiro, não teria acontecido. Você não teve participação alguma, zero, na causação do dano, a não ser ter a infelicidade de ter o carro estacionado ali naquele momento. Tá? Isso se aplica a um carro estacionado ou a um semáforo. Então você está no semáforo esperando abrir, com o pé no freio, está tudo ok, você está parado, vem um caminhão, bate atrás e você bate no carro da frente. Você não produziu o dano. O toque foi do seu carro para o carro da frente. Mas a força motriz desse acontecimento não decorreu de você, decorreu do carro que bateu atrás. Fato exclusivo. Terceiro, você não vai indenizar. Por outro lado, existe também o fato concorrente de terceiro. E aí, quando você tem um fato concorrente de terceiro, você indeniza e tem, por óbvio, direito de regresso. Para pensar de uma maneira bastante simples no fato concorrente de terceiro, dá para usar o mesmo exemplo da bicicleta. Você está dirigindo, um ciclista entrou na sua frente, você desvia, bate no carro ao lado. É fato de terceiro? Quer dizer, se aquele ciclista não tivesse entrado, você teria desviado? Não. Teria batido? Não. Então, a conduta do terceiro, do ciclista, tem participação na causação do dano? Sem dúvida alguma. Agora, essa conduta, ela isoladamente praticou o dano ou teve uma participação tua? Teve uma participação tua. Você vai falar, mas Antônio, eu desviei para não matar. Mas desviou. Você desviou. Então você indeniza e tem direito de regresso. Por isso que eu já coloquei aí para você, vide artigo 930. Dá uma olhada aqui um pouquinho para trás no vídeo e eu coloquei aí para você o artigo 930. Então quando eu tenho um fato de terceiro, um fato concorrente de terceiro, exemplo, o do ciclista, você vai indenizar e vai ter o direito de regresso. Claro, você conseguindo exercer o direito de regresso, você não terá sofrido decréscimo patrimonial, que você pagou lá para o dono do carro e você obteve de volta tudo isso do ciclista. O problema vai acontecer se efetivamente o ciclista não tiver como te pagar. Okay? Essas, então, são as excludentes da responsabilidade civil. Lembrando que essas excludentes são estudadas à luz do sistema civil, do Código Civil, em que pese nós tenhamos outros mecanismos de direito do consumidor, de direito ambiental, da lei que regula a energia nuclear no Brasil, e, obviamente, nesse caso, você tem outras regras que regulam esse sistema. Okay? Excludentes da responsabilidade civil. Se o vídeo ajudou, clica no like, deixa o seu joinha, porque isso ajuda o nosso canal. Compartilha, se inscreve e ativa as notificações. É isso aí. Grande estudo, grande abraço e até o próximo vídeo.